PT quer lançar influencers como candidatos, mas não eram contra? Essa é a grande reviravolta da nossa análise de hoje. Uma mudança drástica de estratégia que está causando um verdadeiro choque nos bastidores do poder. Máquinas partidárias que até ontem criticavam abertamente a dinâmica das redes sociais, agora estão tentando montar exércitos digitais de última hora para disputar cadeiras no Congresso. PT quer lançar influencers como candidatos, mas não eram contra? É exatamente essa contradição que guia o levantamento das fontes de hoje. E olha, já aproveita e inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder as próximas análises. O que os dados nos mostram é que a velha política está literalmente correndo contra o tempo para sobreviver num mundo onde a atenção saiu da tela da TV e foi parar direto na palma da mão das pessoas. E como a gente vai ver, isso tem um custo bem alto. Certo, vamos nos aprofundar nisso. Os comentaristas apontam uma contradição que é gigantesca. Pensa bem, até pouquíssimo tempo atrás, a retórica central do partido batia muito na tecla da necessidade urgente de regular as redes sociais, né? O argumento era combater os chamados ruídos na comunicação e as fake news. A ideia parecia ser que o simples retorno ao poder seria o suficiente para ditar as regras do jogo online. Só que a realidade se impôs. A estratégia virou de cabeça para baixo. Saímos da narrativa de limitar o espaço digital para um recrutamento ativo de personalidades na internet para tentar sobreviver nas urnas. E para a gente entender a ironia dessa virada de chave, olha só essa declaração feita pelo presidente Lula em janeiro deste ano. A fonte cita a seguinte frase: "Não conheço ninguém que ensina alguma coisa séria que tem 4 milhões, mas se fala bobagem pode ter até 20 milhões. É fascinante notar esse contraste, não é? Meses atrás, ter um número expressivo de seguidores era minimizado pela liderança, associado até a falar bobagens. Mas hoje, ter influência virou simplesmente o critério principal e a grande aposta para alavancar essa nova ofensiva eleitoral. Agora, o que é realmente interessante nesses números é a precisão por trás dessa nova investida digital. Estamos falando de uma meta de 37 candidatos e influenciadores. Desse total, o levantamento mostra que 13 já estão com pré-candidaturas confirmadas, 4 estão em fase de divulgação e outros 20 seguem em negociação intensa. O alcance dessa galera varia de 100 mil a 800 mil seguidores. Segundo a análise da fonte, não são necessariamente os maiores gigantes da internet brasileira, mas formam um bloco que o partido tem esperança de ser suficiente para beliscar umas vagas no Congresso Nacional. Bom, e quem são os rostos dessa empreitada? A iniciativa traz nomes como Thiago Reis e está sendo articulada por figuras como o pré-candidato Vinícius Betiol. E diante daquelas contradições do passado, o que esses articuladores estão fazendo agora? Eles estão basicamente minimizando as críticas severas feitas contra os influenciadores e reembalando tudo isso como um movimento de renovação do partido. A justificativa oficial usada é que essa seria a única maneira viável de trazer quadros mais jovens para oxigenar uma estrutura partidária bastante envelhecida. Só que, gente, essa transição interna passa longe de ser pacífica. É um verdadeiro choque de mundos. A nova aposta digital batendo de frente com a estrutura analógica e tradicional. A velha guarda do partido, segundo as fontes, está apavorada. Isso tem gerado um conflito interno pesado, porque a máquina partidária sempre sobreviveu da distribuição tradicional de fundos e apoio. Com a entrada forçada desses influenciadores, os políticos convencionais estão com muito medo de perder suas cadeiras, seus recursos de campanha e sua relevância. Já rolaram até brigas públicas, como a citada confusão envolvendo o influenciador comunista Jones Manuel, o que deixa claro que a velha política não quer ceder espaço sem lutar. E além dessas disputas todas por cadeiras, o partido enfrenta um desafio demográfico colossal. O comentarista argumenta de forma enfática que a base histórica de eleitores da esquerda consome informação de um jeito diferente, dependendo muito da televisão e dos meios analógicos. Em total contraste com isso, as forças políticas de oposição já demonstraram um domínio orgânico avassalador no ambiente das redes sociais, abraçando a tecnologia desde o começo. Então, transplantar uma máquina criada para a era da informação centralizada direto para o campo de batalha descentralizado da internet é um obstáculo gigantesco. Então, o ponto crucial é exatamente o orçamento governamental, 2 milhões de reais. Segundo as fontes, esse valor está sendo direcionado para promover ações do governo através de influenciadores e artistas alinhados politicamente. A análise aponta que é uma tentativa clara de injetar capital público para gerar uma atração online que, de forma orgânica, tem sido muito difícil alcançar. O dinheiro não sai do bolso das lideranças políticas, mas sim dos cofres do governo, sendo despejado nas redes para tentar equilibrar forçosamente o jogo da influência digital. E aqui que a gente entra numa análise fundamental sobre como essas narrativas são recebidas. O analista aponta um duplo padrão muito evidente. Hoje, a liberação desses 2 milhões de reais não causa grande alarde nos meios tradicionais. Mas a fonte levanta um cenário hipotético muito discutido. E se a exata mesma quantia fosse destinada a influenciadores digitais pelo governo anterior, de direita?
A tese apresentada é de que a reação seria imediata e explosiva, com acusações de financiamento estatal para um gabinete do ódio e pressão instantânea por impeachment. Tudo isso nos leva a entender a diferença vital entre engajamento orgânico real e tentativas de forçar narrativas na internet. O espaço digital moderno simplesmente não perdoa informações sem ressonância. A fonte cita o exemplo das alegações tentando associar o antigo governo a fraudes do Banco Master. Na velha era da informação centralizada, bastava uma liderança falar algo para direcionar a mídia. Nas redes sociais, a história é outra. A estratégia falha se não houver lógica ou o chamado fator memético. Estratégias antigas de simplesmente jogar uma narrativa de cima para baixo não ganham tração num ambiente descentralizado, onde a audiência só multiplica o que considera autêntico e bem fundamentado. Isso ilustra brilhantemente o resultado dessa simetria no domínio digital. Os números da recente mobilização nas redes são impressionantes. Diante da rejeição de um indicado conhecido como Messias, exatos 71% das interações digitais foram de comemoração pela derrota da indicação. Na outra ponta, apenas 18% representavam contas criticando o resultado ou tentando defender o indicado do governo. É uma métrica apresentada pela fonte justamente para comprovar o argumento final. Quando se trata de mobilização e engajamento online genuíno, as forças de oposição ainda operam com uma vantagem absolutamente dominante. O que naturalmente nos leva àquela provocação que define o cenário político moderno. Será que as gigantescas e burocráticas máquinas partidárias conseguem realmente se adaptar e sobreviver nessa era digital descentralizada? Ou será que estão irremediavelmente presas a um passado analógico, gastando fortunas sem jamais alcançar o verdadeiro engajamento orgânico? É uma dinâmica complexa que vai continuar moldando o futuro das nossas eleições. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação de hoje. Fica a reflexão e até a próxima.